Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse evento do SEBRE com o Ministério das Relações Exteriores. Nós estamos muito honrados, muito felizes com a presença do ministro Mauro Vieira, um diplomata inspirador para a comunidade internacional brasileira, com uma carreira brilhante, e agora à frente desse ministério, que é a espinha dorsal da área internacional no Brasil, né? De longa tradição, vem fazendo um trabalho fantástico na política pública brasileira e na presença do Brasil no mundo. Então, para nós, é uma enorme satisfação tê-lo aqui, ministro. Muito obrigado por sua presença. Nós temos aqui na plateia personalidades da área internacional, pessoas que trabalham com a temática internacional no setor público, no setor privado, no terceiro setor, e que acompanham esse tema com interesse. Tenho certeza que essa sua palestra vai ser muito interessante. Esse é um dia também que, no início das nossas atividades do SEBRE, nós vamos estar anunciando formalmente a nossa estrutura mais robusta de atuação, com a presença dos Senior Fellows e que são nossos parceiros estratégicos aí de atuação, cabeças adicionais que se unem ao SEBRE, e alguns deles que serão coordenadores de núcleos de trabalho. Então, isso aí será a nossa discussão subsequente à sua palestra. No SEBRE estamos muito animados, a despeito do momento de crise que estamos vivendo. Nós acreditamos que esse tipo de trabalho, que todos que estão aqui ao redor se dedicando e conversando e trocando ideias para construirmos um diálogo mais estruturado, sempre mais estruturado, em diversas temáticas, e no nosso caso, a temática internacional, é fundamental para a construção do Brasil. A nossa finalidade é essa de interesse público. Nós que nos juntamos ao SEBRE estamos nessa empreitada de trazer o melhor para o Brasil, de uma maneira partidária, de uma maneira plural, e essa tradição de diálogo com o Ministério de Relações Exteriores é o que também nos dá combustível para continuarmos trabalhando, porque sabemos que a nossa produção de conteúdo, a nossa produção intelectual e de reflexão será uma engajada, uma que será de utilidade para aqueles que estão formulando as políticas e que estão guiando os caminhos do Brasil nesse assunto. Com essa introdução, ministro, novamente uma honra, e gostaria de pedir a sua então, proferição da sua palestra, por gentileza. Muito obrigado. É com grande alegria que venho proferir esta palestra no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, um relevante centro de reflexão do nosso país, cujos trabalhos muito têm contribuído para a produção e disseminação do conteúdo relevante sobre a inserção do Brasil no mundo. Quero saudar, na pessoa do presidente Rafael Benck, a nova direção do Conselho Curador e desejar-lhe muito sucesso nas atividades que serão desenvolvidas nessa sua gestão. O fato de o Centro contar com um conselho consultivo constituído majoritariamente por eminentes representantes do setor privado é uma importante demonstração de que o diálogo entre academia, governo e empresariado é cada vez mais relevante para a compreensão da complexa realidade internacional em que vivemos. Tenho a plena convicção de que o SEBRE continuará realizando uma reflexão estratégica sobre o futuro do nosso país, à semelhança do que já tem feito ao longo de quase 2 décadas. É fundamental que fortaleçamos no governo e na sociedade civil essa capacidade de olharmos além das contingências imediatas, projetando o que será o Brasil do futuro e identificando as prioridades e estratégias centrais do nosso processo de desenvolvimento econômico e comercial. Faço essas considerações gerais com um propósito específico. São essas credenciais de país que preconiza o respeito à legalidade internacional e valoriza a diplomacia e o exercício multilateral que possibilitam que a política externa brasileira tenha como seu foco principal hoje a promoção do desenvolvimento. O acervo de conquistas da política externa brasileira,
ao longo de mais de um século e meio, nos permite não ter de pensar em nosso dia a dia em guerras ou diferenças territoriais dentro ou fora de nossa região. Uma vez conquistada a paz e preservada a integridade do nosso território, a preocupação central do governo brasileiro foi e continua a ser a mesma a guiar suas ações no campo interno e externo, crescer com a inclusão social. É essa diretriz que norteia hoje todos os nossos esforços. A política externa brasileira não é guiada por princípios abstratos ou de matriz ideológica. O que ocorre hoje é um movimento de busca de oportunidades no mundo, que já se processa há décadas, pelo menos desde o momento em que o Brasil diversificou sua base econômica há 60 anos. Uma nação com as dimensões e o peso do Brasil não pode dar-se ao luxo de restringir sua rede de relacionamentos. Muito pelo contrário, temos a obrigação de buscar parcerias e oportunidades em todo o planeta, a exemplo do que fazem os principais atores globais. Essa é a prioridade do governo da presidenta Dilma Rousseff, que vê a política externa como um instrumento indispensável para o desenvolvimento socioeconômico do país. A formulação da nossa política externa deixou, por isso, de ser um processo que ocorre dentro dos gabinetes do governo. Ela passa necessariamente por uma constante e frutífera interação com os mais diversos setores. O diálogo com os senhores certamente contribuirá para essa difícil, mas honrosa tarefa de ajudar o país a projetar seus valores e interesses no mundo. Permitam-me, para concluir, invocar as palavras do nosso saudoso chanceler Luiz Felipe Lampreia nas Nações Unidas em 1995. Ele afirmou que os principais fatores de orgulho nacional são a democracia, o desenvolvimento, o comércio e a riqueza econômica, que ao invés da busca por hegemonia ou ganhos territoriais. Essa afirmação sintetiza com perfeição os ideais que inspiram a política externa do Brasil e nos motivam a seguir trabalhando em prol do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado pela exposição tão abrangente e aberta sobre as atividades e as perspectivas do Ministério das Relações Exteriores sobre a política externa brasileira. Para nós, novamente, uma grande satisfação tê-lo compartilhando conosco esses elementos. E ficamos contentes também em ver a coincidência e a consonância da tratativa de diversas temáticas ressaltadas por Vossa Excelência, que estão hoje em pauta no SEBRE e têm estado tradicionalmente em pauta no SEBRE. Quanto à questão econômica e de inserção econômica internacional e de negociações internacionais, está no DNA, na criação do SEBRE, a tratativa desses temas. Ao longo dos nossos trabalhos, desses 18 anos, fartamente tratamos desse assunto e estamos no mesmo batimento cardíaco de não nos acomodarmos e continuarmos vendo como continuaremos colaborando nessa dinâmica. Dito isso, nós acreditamos que é fundamental para o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, para o SEBRE, que tem uma atuação com uma caixa de ressonância, que nós estamos apelidando aí com o anglicismo de think tank, é o conteúdo. Então, nós temos, logicamente, no nosso Conselho Curador, grandes cabeças, que o senhor mesmo mencionou, tanto egressos da sua casa, como também da comunidade internacional brasileira, do setor privado, de organizações internacionais, empresariais, desde sua criação. E isso segue. Nós temos um secretariado que se torna cada vez mais robusto através dos recursos dos nossos mantenedores e dos nossos parceiros. E agora nós trazemos esse elemento
que é pouco frequente no Brasil, mas bastante utilizado em organizações não governamentais, em think tanks internacionais, que são de parceiros de conteúdo, realmente, né, trazer cérebros adicionais para os trabalhos do secretariado do SEBRE, que nós apelidamos de Senior Fellows. Esses Senior Fellows, como nós vamos encontrar no Brookings ou no Council of Foreign Relations, né, em entidades com as quais trabalhamos no mundo todo, eles se unem ao SEBRE para colaborar nessa parte de conteúdo, de inteligência, de experiência, ajudando o secretariado a organizar os seus trabalhos, ajudando a buscar as discussões estratégicas nesse tema, sempre em um elemento sequenciado de cadeia, que começa com discussões mais fechadas, aos moldes Chatham House, depois se ampliam para as discussões com especialistas, de uma maneira mais abrangente, de impacto sempre nacional, e culminando também nesse sequenciamento com eventos abertos com a sociedade em geral, para os nossos trabalhos. Então, nós acreditamos que isso vai fortalecer ainda mais o trabalho do SEBRE, e nós continuaremos reforçando o histórico e o acervo que o SEBRE tem hoje, de mais de 500 eventos realizados, de mais de 200 publicações, colaborando com o interesse público nacional. Dito isso, eu gostaria de brevemente mencionar quais são os Senior Fellows que se unem ao SEBRE de imediato, e depois, na sequência, eu vou chamá-los para virem até o púlpito aqui para a diplomação. Primeiramente, a Maria Tereza Bustamante, que é baseada no sul do Brasil, é presidente da Câmara de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e membro também da Coalizão Empresarial Brasileira, foi diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, e teve, ao longo da sua carreira, uma atuação extremamente ativa do lado do setor privado na construção de todas as negociações comerciais, sobretudo na América do Sul. Em sequência, temos o Mário Antônio Marconini, baseado em São Paulo. Ele é diretor titular adjunto da Fiesp, conhecido todos nós, secretário de Comércio Exterior do Brasil, foi também conselheiro da Organização Mundial do Comércio, que cuidará do núcleo de inserção econômica, que falaremos brevemente. Temos também o embaixador Valdemar Carneiro Leão Neto, baseado no Rio de Janeiro, foi embaixador do Brasil na China, no Canadá e na Colômbia, atuou como subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores. Ainda Matias Spector, também baseado em São Paulo, ele é fundador e professor do Centro de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Atuou como pesquisador visitante no Woodrow Wilson Center e no Council on Foreign Relations. Ricardo Senes, baseado em São Paulo, ele é o coordenador geral do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, o GACINT, da USP. Também baseado em São Paulo, professor doutor da PUC de São Paulo. Temos também o nosso querido embaixador Regis Azanian, baseado em Rio de Janeiro e São Paulo, na ponte aérea, foi chefe de missão adjunto na Embaixada do Brasil em Washington, embaixador representante permanente junto ao Mercosul e à ALAD, no Uruguai, atuou nas embaixadas do Brasil na Alemanha, Venezuela, e na missão permanente do Brasil junto à ONU em Nova York. Finalmente, temos a Vera Torstensen, também baseada em São Paulo, atua como professora pesquisadora da Escola de Economia de São Paulo e é coordenadora do Centro de Comércio Global e do Investimento. Foi assessora econômica da Missão do Brasil em Genebra e presidente do Comitê de Regras, atualmente de origem da OMC. Esses são os membros que não são do governo, são egressos de governo de uma forma ou de outra, mas não de governo.
E atualmente em governo que se junta a nós como Senior Fellow, também colaborando com o conteúdo do SEBRE, com as reflexões do SEBRE de uma maneira mais próxima, é o secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho, baseado em Brasília, que aceitou assumir o papel de Senior Fellow do SEBRE. Ele foi assessor da CAMEX, diretor do Departamento de Negociações Internacionais do DEINT e atualmente é o secretário de Comércio Exterior do Brasil. A razão central de nós chamarmos o Daniel, o secretário Daniel, além, logicamente, da sua disponibilidade e espírito público em estar colaborando com o setor privado, sem dúvida nenhuma, é a relevância que ele dá no caminho conjunto da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Ministério das Relações Exteriores, algo que nós entendemos ser essencial para o sucesso brasileiro. Feita essa introdução, eu gostaria de chamar os Senior Fellows para a diplomação, o diploma esse que será entregue pelo nosso Ministro de Relações Exteriores. Então, por gentileza, se pudesse chamar, se pudesse vir ao palco a Maite Bustamante, o Mário Marconini, o embaixador Valdemar, o embaixador Regis, para a entrega dos diplomas. Muito obrigado. Nós temos, dentre esses Senior Fellows, aqueles que estarão ativos nos núcleos temáticos. Esses núcleos temáticos eles foram selecionados como um reflexo de um planejamento estratégico, de uma reflexão que o Conselho Curador e o Conselho Consultivo do SEBRE realizaram, que iniciou-se em novembro e foi concluído agora no final de janeiro. E dessas temáticas, alguns núcleos já estão estruturados e iniciaram os seus trabalhos. Eu gostaria de chamar cada um dos coordenadores de núcleo para que explicassem em 3 minutos, muito brevemente, como que está a iniciação desses trabalhos e eu acho que uma das grandes contribuições que esses núcleos trarão o trabalho estruturado, baseado em um programa de trabalho ao longo de 1 ano a 2 anos. Então, não se terá uma atuação espasmódica somente em atuação de eventos, que às vezes algumas entidades realizam. O que nós queremos fazer é que haja uma conexão e uma coerência e essa progressão daquele sequenciamento, desde eventos menores, mais fechados, reflexivos, até maior de troca com a sociedade civil. Então, com isso, eu gostaria primeiramente de chamar a Maite Bustamante para que fizesse uma breve apresentação sobre o seu núcleo da América do Sul. Por favor. Nós estamos cada vez mais cientes da necessidade de aproveitar instituições como o SEBRE e as outras que muitos de nós representamos, para poder contribuir num diálogo intenso entre o setor empresarial e o setor oficial, numa construção contínua desse diálogo político-empresarial para que possamos efetivamente concretizar projetos que sejam vitoriosos. Rapidamente, foi um honroso convite, esse que eu recebi do SEBRE para dar uma contribuição no que diz respeito a estudos e atividades referentes à Ásia. A Ásia é uma região de gigantes, os números asiáticos são sempre números superlativos, e a Ásia chega ao Brasil, quer nós queiramos, quer não,
a Ásia está conosco desde o início do século passado pelo componente humano da imigração japonesa e, mais recentemente, pelos fluxos de comércio, de investimento, que hoje, como nós sabemos, se tornaram vitais. Acho que a discussão que se dá no Brasil hoje em dia, ou há muito tempo, de que é uma relação comercial assimétrica, é uma discussão fútil. O importante é que nós temos na Ásia um parceiro fundamental do ponto de vista de comércio e que teremos ainda mais, eu espero, do ponto de vista de investimentos. Continuando a nossa apresentação, eu gostaria de pedir que viesse até nós o Mário Marconini, por favor, sobre inserção econômica internacional, núcleo de inserção econômica internacional. Para mim é uma enorme honra estar de volta, excelentíssimo ministro, meu caro amigo Rafael Benck. Eu tive orgulho de ter sido o segundo diretor executivo do SEBRE, da história do SEBRE. Para mim é sempre uma grata experiência estar de volta, ainda mais agora com tanta substância, tanta responsabilidade desse núcleo, que é o núcleo de inserção internacional. Lógico, quando a gente fala em inserção internacional, isso quer dizer quase tudo. Na verdade, eu acho que parte do nosso núcleo, da ideia do núcleo, não era propriamente só falar em comércio, porque quando você fala em inserção, você está falando em grandes cadeias de valor, você está falando nessa transformação que houve no mundo, que foi muito rápida, e que alguns países assimilaram através de acordos, outros nem tanto. Alguns países fizeram sua própria internacionalização sem precisar de acordos. E aí nós temos o nosso caso, que tem sido, obviamente, quase virou clichê a gente comentar isso, que talvez o Brasil pudesse ter sido um pouquinho mais integrado nesse processo internacional que ocorre, que tem ocorrido. Isso dá um pequeno introito para como serão esses trabalhos dos núcleos. Com isso, nós vamos encerrando nossos trabalhos. Eu deixo apenas a colocação que nós temos 3 grupos temáticos que estão em fase provável de estruturação de núcleo, que inclui a relação Brasil-Estados Unidos, inclui a política externa brasileira, infraestrutura e energia e agricultura, que de diversas maneiras vão ser trabalhadas, eventualmente criação de núcleo, dependendo do nosso programa de trabalho e de parcerias estratégicas. Eu gostaria, para finalizar, eu gostaria de chamar o ex-presidente do Conselho Curador do SEBRE, nosso vice-presidente emérito, o embaixador Botafogo, para umas palavras finais. Muito obrigado, Rafael. Hoje, na reunião mais fechada que tivemos inicialmente, o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, mencionou os 3 círculos concêntricos em torno dos quais exercemos a nossa atividade. As prioridades nacionais, a nossa presença na região e os temas de caráter global. Esses núcleos que foram aqui apresentados pretendem cobrir essas diversas áreas concêntricas. Porém, o que é fundamental é garantir a consistência desses enfoques setoriais. E nós temos a pretensão, o embaixador Luiz Felipe Seixas Correia e eu, de sermos os garantes dessa consistência, através do que o Rafael mencionou, o patronato desses grupos. Então, é só para explicar que a preocupação que nós temos e que teremos, e o trabalho que pretendemos fazer, o Seixas Correia e eu, e outros que venham se juntar como patronos, é de garantir uma consistência para que os resultados dos trabalhos dos núcleos não venham em sentidos dispersos. É só isso. Obrigado. Bom, com isso, agradeço a presença de todos, em especial pela presença do ministro, por passar essa manhã conosco, desejando muito sucesso nesse ano de 2016 e a intensificação do nosso diálogo aí para essa construção conjunta. Muito obrigado e até o nosso próximo evento.